Você que fala da onde? De Salvador, né? Sim, falo de Você Salvador. fala de Pode ser um Salvador. missionário. Glória a Deus. Manda um recado pro povo aí, do grupo de oração. Povo que muitas vezes está desanimado, está para baixo. Você um dia estava assim, né? Você lembra como era que você chegou? Verdade. Eu estava assim. Como é que você chegou Um no dia eu grupo? estava muito para baixo. Como era que você Um estava? dia eu estava desanimada. E aí eu conheci, graças a Deus, essa emissora maravilhosa e o missionário. Na verdade, quem conheceu primeiro foi meu marido. Principalmente Aí ele já passou para mim. Conheceu o E Nazareno, aí né? começamos a orar com o missionário Silva Alves. Começamos a ungir nossa casa e a nossa vida foi melhorando, graças a Deus. E como era que você estava? Você tinha problema de vícios? Ah, eu tinha. Há 20 anos eu bebia. Misericórdia. Bastante, todo final de semana. Misericórdia. Então foi assim que você chegou. Você já tem quanto tempo que está conosco? Quantos anos você já está com a gente? Olha, missionário, para falar a verdade, eu tenho pouco tempo, mas esse pouco tempo parece muitos anos, viu? Porque foram tantas coisas resolvendo, tantas coisas se encaixando, que esse pouco tempo realmente parece que eu já conheço essa emissora virtual há muito tempo. Glória a Deus. Mas na verdade não são muito tempo assim não, mas pouco tempo de muita vitória, para a glória de Deus. Tem o que? 1 mês, 2 meses que você está com a gente ou mais? É isso, missionário. Vai fazer 3 meses. 3 meses, glória a Deus. Graças Isso. a Deus. Como é que estava o casamento? 3 meses de perseverança, 3 meses de busca e 3 meses assim que fez a diferença na nossa vida. Eu creio. Você chegou com o casamento destruído também? Bastante. Misericórdia. Bastante destruído mesmo, bastante. E aí nós começamos a orar, nós começamos a levantar na madrugada, o missionário começou a conversar com meu esposo, e aí nós começamos a fazer, né, as coisas direitinho, né, tentando, né, porque não é fácil fazer as coisas certas, não é tão fácil assim, mas Verdade. Aí nós fomos tentando e se esforçando e fazendo, e o Senhor foi operando. Hoje em dia, para a glória de Deus, uma maravilha, graças a Deus. Vocês brigavam muito? Bastante, muito mesmo. Na verdade, não tinha paz nem sossego. Entendeu? Misericórdia. As brigas eram constantes mesmo. Na verdade, eu brigava por tudo, né? Por tudo. E assim, a vida realmente sentimental estava destruída, acabada. Era um inferno, Na verdade, então. eu pensei até que não tivesse mais jeito, né? Era um inferno, então, sua vida amorosa, sua vida familiar. A palavra certa. Era um inferno. Então. E essa pessoa... Mas hoje, para a glória de Deus, é outra coisa. E essa pessoa que está nos ouvindo agora, que a vida dela está um inferno, sentimentalmente, casou, é infeliz, vive nos vícios, é só opressão dentro de casa, perturbações. O que é que essa pessoa tem que fazer? É isso aí. Essa pessoa tem que buscar, né, Jesus de verdade, tem que aceitar Jesus. É o primeiro passo. E se esforçar para continuar. Ela precisa continuar. Aceita Jesus e continua aí. Porque ao primeiro momento parece que nada vai acontecer. Não é verdade. As coisas vão mudando passo a passo, aos poucos. Você vai buscando, você vai orando nas madrugadas, você vai ungindo a sua casa, sabe? Orando pelo seu esposo, pela sua esposa, e você vai ver que as coisas vão andar, as coisas vão melhorar, certamente, sem dúvida. Agora, o segredo é buscar Jesus Cristo de verdade, né? Não é fácil. Não é fácil, é uma luta, porém, é uma luta que você sabe que vai ter vitória. Eu creio. Você ia à igreja?
Você era de igreja, ou você ia a uma igreja, ou você nunca foi à igreja? Não, eu ia à igreja há muito tempo. Eu já ia à igreja há muito tempo. E a sua Porém- vida estava um inferno, mesmo Porém, indo? eu ia sozinha, porque o meu marido não ia, não. Nunca quis ir, entendeu? Não ia. Ah, porque as poucas vezes que ia, parecia até que não estava na igreja, na verdade. Entendeu? Você ia, Então houve uma mudança muito grande aí, quando ele começou a ouvir e a orar, e começou a mudar. eu creio. Mas até então ele não ia, não. Você ia, mas você conseguia ser a igreja, ou você ia e depois chegava em casa não tinha nada a ver? Você ia à igreja, mas quando chegava em casa não conseguia ser a igreja? Não conseguia ser a igreja, não. Eu não conseguia ser a igreja. Na verdade, eu estou entendendo o que é ser igreja a partir do momento que eu comecei aí a ouvir a Missões FM. Eu A creio. conversar com o pastor, com o missionário. Porque até então eu não entendia, não. Mas hoje eu entendo. Eu ia à igreja, mas eu não era a igreja, porque nada acontecia, nada mudava, né? Então, certamente tinha alguma coisa errada, né? Hoje, Com para a glória de certeza. Deus, eu já sei o que é ser igreja e o que é apenas ir à igreja. Eu creio. Então, essa pessoa que está nos ouvindo, que até vai na igreja, ela vai à igreja a semana inteira, mas ela não consegue ser a igreja. Então, o segredo é ser a igreja, é buscar a Deus, independente da igreja, independente de ir ao templo. Nós somos o templo do Espírito Santo. O objetivo não é tirar a pessoa da igreja, é fazer com que a pessoa entenda que ela pode até ir, mas se ela não for, não é essa a igreja que Jesus vem buscar. Jesus vem buscar a igreja, que é a igreja, em casa, na rua, no trabalho, na faculdade, principalmente em casa, porque o ministério, todo crente, todo cristão tem um ministério, e o ministério do cristão, independente de ser pastor, missionário, bispo, apóstolo, o ministério desse cristão não começa da porta para fora, ou não começa lá na igreja onde ela vai. O ministério dela de edificação começa em casa. Então hoje você pode dizer que você é a igreja em casa hoje edificada, que ora, que busca, que jejua, que está sempre dando exemplo de uma pessoa que é a igreja, então. Certamente. Eu creio. Com E você certeza, pode ver a com diferença, né? certeza. É diferente ir à igreja e não ser? É muito. É diferente? É muito diferente. Muito. Muito diferente. Uma coisa é a pessoa ir para a igreja e você chega na igreja, você assiste o culto, entendeu? E muitas vezes, a depender da igreja que a pessoa vai, você ouve tanta coisa e às vezes você sai de lá e não sabe nem qual foi a palavra que foi lida na igreja, na verdade. Você não sabe o que aconteceu por lá. Por quê? Entendi. Hoje eu entendo. Porque, na verdade, você não estava ali. Você tem que ser a igreja, mas você ainda não era. Então, você não aprende nada. Do mesmo jeito que você entra, você sai. E quando você é a igreja, independente de onde você esteja, você é a igreja e acabou. A igreja é você. Eu creio. Essa é a verdade. O Senhor vem buscar a sua igreja, que somos nós, e não as placas. A verdade é essa. Exatamente. Ele não vai vir buscar quatro paredes. Ele Não, templos ele vem buscar o feitos seu por povo, mão na humana. verdade, né? A sua igreja. Ele vai vir buscar o seu povo, que é a igreja, que aceitou a Jesus, A igreja. e aquele povo que Isso. está orando, está buscando, está vigiando, como ele diz, né? Olhai e vigiai, orai, olhai, vigiai e orai. Aquele povo que Verdade. está sempre praticando a fé. Então, a pessoa Exatamente. que está nos ouvindo agora, talvez ela diga, eu estou fraca e vou à igreja. Por que que a pessoa muitas vezes enfraquece? Porque ela só ora, ela só busca quando ela vai à igreja.
Mas Verdade. quando chega em casa, ela não continua a vida busca. da mesma pessoa que foi à igreja. Ela não continua, ela não segue a rotina Verdade. de buscar a Deus em casa como ela vai na igreja e busca. E tem pessoas que dizem, mas a igreja é um lugar específico, aonde eu posso ir buscar. Sim, é verdade. Mas a sua edificação não está lá, a sua luta não está lá. A sua luta está dentro de casa, está quando você põe o pé Verdade. da porta para fora. Ali é onde começa a tua batalha, a tua luta. Porque lutar dentro da igreja, amém, é o lugar específico. Amém. Mas a tua luta diária, 24 horas, é praticamente dentro de casa, ou aonde você trabalha. Verdade. E ali o pastor não está, não tem quatro paredes da igreja que você vai. Então tudo que você recebeu, você vai ter que aplicar ali. E se você Com certeza. vai à igreja e não é a igreja, pode ter certeza que você vai enfraquecer. Vai Vai. ficar o tempo inteiro enfraquecido, você não vai vencer as lutas e vai o tempo inteiro querer desistir. Que é assim como que muitas Isso pessoas mesmo. têm chegado no nosso ministério, fracas, desanimadas, porque só consegue ser a igreja dentro da igreja. E quando consegue ser, porque quando chega em casa é um inferno, é briga, é agressão, é o marido que não respeita a esposa, é traição, é violência, palavrões. Isso não Verdade. acontece na igreja, acontece em Exatamente. casa. Mas a pessoa veio da igreja. E quando chega em casa, ela chega nervosa, nervoso. E muitas vezes aquele familiar pergunta, da onde você veio? Ah, eu vim da igreja. Você tem certeza que você veio da igreja? Porque quem vem da igreja tem que chegar de que forma? Edificado. E muitas vezes a pessoa não chega edificada. Tem que chegar bem. Por quê? Verdade. Porque ela não consegue ser a igreja nem na igreja, nem em casa, em lugar algum. Nem em casa. Mas ela vai. E em lugar nenhum. Você falou bem. Você É. ia, mas muitas vezes você não estava ali. Tanto Verdade. problema, tanta coisa na cabeça, que você não conseguia. Aí quando você vai ver os problemas, são problemas o quê? Não consigo. São problemas corriqueiros familiares. Problemas da família, que você leva na cabeça para a igreja. E lá Verdade. você não se concentra. Lá você está lá, mas Verdade. você não está. Está apenas Bem isso. o corpo físico. Mas você não entende nada. Isso. E sai de lá, como você colocou agora, como você disse agora há pouco, a pessoa muitas vezes sai pior. E ela traz Verdade. para dentro de casa, Com certeza. isso aí. Ela traz para dentro de casa, É. ela já não foi bem. Aí ficou lá. E aí já sai muitas vezes de lá pior, porque não deu ouvidos. Não conseguiu entender nada. É. E aí chega em casa, a pessoa pergunta, você veio da onde? Vim da igreja. Mas só que a pessoa chega nervoso, nervosa, agressivo, violento, não é? Xingando. Exatamente. E aí, da onde a pessoa e se o veio? familiar perguntar qual foi a palavra, o que foi que a pessoa entendeu, muitas vezes não vai saber dizer. Não sabe. Porque a pessoa já está com Ele a não entendeu cabeça. nada. A pessoa já está com uma cabeça tão complicada. A pessoa já está com a cabeça tão cheia de problemas que ela não consegue se concentrar. E a falta dessa concentração, ela traz para dentro de casa, aí vem o desequilíbrio, aí vem as agressões, e aí os de dentro de casa Bem isso. também não querem acompanhar aquela pessoa à igreja, e passa a ter uma visão Com ruim certeza. da igreja, daquele lugar, que a mãe vai ou o porque pai diz vai. que toda vez que o familiar chega, chega pior. Exatamente. A filha, o filho presencia o pai e a mãe que chegou da igreja, dormem separados, brigam, se agridem. É ou não é?
É verdade, é bem assim. Aí os Acontece filhos tudo isso aí. não querem acompanhar, né? Não querem seguir aqueles pais, porque não vê exemplo de cristão. Mas quando os filhos veem os pais orando, verdade. buscando em casa, É verdade. em comunhão. Porque nós temos que ser exemplo o tempo todo. Exatamente. Então, quando os filhos vê o exemplo nos pais de cristãos, os filhos seguem. Então, alguns seguem, né? Porque outros, mesmo vendo o bom exemplo dos pais, mesmo assim não querem, mas a semente fica plantada, a conduta de pais cristãos fica na cabeça, fica na mente daquele filho, daquela filha. Porque cedo ou mais tarde eles irão se voltar para nosso Deus. Muito bem, eu estava falando com a evangelista Elizabeth, a ligação infelizmente caiu. Ela estava conversando comigo direto do trabalho, mas está aí o depoimento dela, que chegou oprimida, que chegou com o casamento praticamente destruído, com vícios, há anos que ela era viciada, e está liberta, está livre, e glória a Deus por isso. Na sua vida também, Deus quer fazer isso. Esse amigo que vos fala, missionário Silva Alves, o nosso ministério, Igreja Cristã Virtuosa, Ministério A Igreja Somos Nós, a sua igreja virtual, a sua igreja online. Deus abençoe a tua vida. Você também pode fazer o mesmo. Entra ao vivo aqui com o missionário e conte o que Deus fez e está fazendo na tua vida por meio da fé online. Conte, porque pessoas precisam ouvir de você o que Deus está fazendo na tua vida. DDD 11 965 11 91 00. Não deixe de nos contactar. DDD 11 965 11 91 00. Você que deseja contar o seu testemunho, você que deseja falar com o missionário Silva Alves, aqui ao vivo na Missões FM, não seja tímido, não seja tímida. Conte o que Deus fez e está fazendo na tua vida, porque pessoas precisam ouvir o que Deus fez e está fazendo na tua vida. Você que tem a internet, você que tem acesso à internet, basta ter o sinal de internet e você nos acompanha de qualquer lugar do Brasil e no mundo. Ou baixe o nosso aplicativo. Estou fazendo